Olá! Hoje recebemos a doutora Priscila Lima, ginecologista e especialista em reprodução humana. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Cíntia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E hoje, qual dúvida que a gente vai responder dos nossos seguidores? Doutora, recebemos uma pergunta sobre fertilização in vitro e a nossa seguidora nos mandou a seguinte pergunta: acontece de a FIV falhar? Sim, Cíntia, infelizmente a FIV, a fertilização in vitro, pode não dar certo. E isso pode acontecer por diversos motivos. Da maioria das não gravidezes, quando a gente faz uma fertilização e a mulher não engravida, ou até engravida, mas tem uma gestação muito inicial, que a gente chama de bioquímica, ou um aborto muito inicial, a principal causa para isso é a alteração genética do embrião. E aí, quando a gente fala em alteração genética, alguns casais se assustam porque acham que isso aconteceu com eles e que é algo que é deles. Mas, na verdade, isso é da natureza humana. Então, o ser humano, ele faz embriões alterados geneticamente. Existe uma porcentagem que é, entre aspas, normal de alteração. Então, esses embriões, quando a gente olha eles morfologicamente, ali no microscópio, eles têm características todas adequadas, mas a gente não sabe a genética deles. E tem alguns outros motivos que não seja por conta do embrião que pode também vir a falhar a FIV? Sim, na minoria das vezes a gente fica com as outras causas, que basicamente é o útero, Então, a gravidez é resultado da interação entre o embrião e o útero. Então, se a gente já falou do embrião, agora a gente vai falar do útero. Então, o útero, principalmente, a gente vai ter alterações anatômicas, como, por exemplo, presença de miomas, e aí depende da localização do mioma, pólipos, cicatrizes uterinas, ou mesmo adenomiose. O outro motivo também uterino são infecções, que a gente chama de endometrite. Então, essas endometrites, que são inflamações, infecções uterinas, muitas vezes não geram sintomas, mas elas podem atrapalhar na gravidez. A outra causa pode ser um desvio da janela de implantação do útero. Então, a gente, quando faz a fertilização, a gente coloca o embrião no útero após 5 dias de ação da progesterona. Para algumas mulheres, esse melhor momento, que a gente chama de janela da implantação, não é nos 5 dias. Então, dela ou um dia a mais ou um dia a menos. Então, se tiver desviado a janela de implantação e a gente colocar o embrião no momento que não era o melhor, ela pode também não engravidar. Eu imagino que numa situação como essa, nesse enfrentamento dessa situação, essa mulher vai precisar de um apoio psicológico muito estruturado, certo? Sim. A própria dificuldade para engravidar, Cíntia, ela traz certa ansiedade, medos, angústias que às vezes o casal traz por anos e que não compartilha com ninguém. Então, a nossa equipe, tem que ter um apoio, um acolhimento para esse casal desde o início. E quando a fertilização não dá certo, talvez seja o momento que eles mais precisem, porque é algo que a gente não espera, não quer que aconteça, mas infelizmente em alguns casos isso pode acontecer. Então, esse apoio psicológico é fundamental. Eu quero te agradecer por esses esclarecimentos e que as pessoas se sintam à vontade para mandar mais perguntas para a doutora Priscila, que breve nós voltamos com mais um vídeo para responder a sua pergunta aqui, não é mesmo, doutora? É isso mesmo, Cíntia. Eu agradeço o convite, eu acho que esses vídeos são muito informativos e vamos aguardar a próxima dúvida. E nós aguardamos por você.